Graças a Deus. Glória a Deus. A coisa mais rica que você pode encontrar numa igreja é sede e fome. A coisa mais rica que você pode encontrar numa igreja é fome. De tudo que você possa elogiar na vida do homem e de uma mulher de Deus, a coisa mais rica é fome. Só quem é pai e mãe sabe quão terrível é dar comida para um filho sem fome. Tem que fazer muitas firulas para conseguir colocar uma colherinha. Mas quando o filho tem fome, tudo é diferente. Eu fico feliz de estar num lugar diante de pessoas que têm fome de Deus. Amém. Glória a Deus. Eu achei essa igreja um pouco sem graça, porque não tem nenhum evento, não tem nenhuma programação, não tem nada para o povo se edificar, nada. Tem que pelo menos dar uma opção para essas pessoas crescerem em Deus, né, gente? Então, glória a Deus. Tem coisas, irmãos, na nossa vida que tudo no reino de Deus que é altamente valoroso é proporcionalmente perigoso. Tem coisas em nossa vida que é melhor que a gente não tenha acesso, porque se não der uma resposta para ela lá na frente, nós vamos poder ter 1 milhão de argumentos, mas nunca teremos um motivo real para dizer: eu não tive oportunidade. E uma igreja que oferece todos os caminhos, viabiliza caminhos para você crescer espiritualmente, para você se desenvolver espiritualmente. É bom que você responda, porque lá na frente você não vai poder dizer: eu não tive oportunidade. Tem coisa que é melhor você não acessar. Mas a gente canta canções que provocam a Deus, então Ele responde. E o meu pastor, o apóstolo Luiz Hermínio, ele diz que Deus não responde a pergunta, Deus responde a respostas. As respostas que nós damos é que libera nossos próximos acessos. Todo acesso, num primeiro momento, ele é uma promoção. Se alguém deixa você entrar na casa, isso é um acesso. Todo acesso é uma promoção, num primeiro momento. No segundo momento é uma inspeção. E conforme você é inspecionado, se você respondeu corretamente, você ganha um acesso maior, uma outra promoção, ou então não passa daquela, ou quem sabe ainda perde o que tinha conseguido. Porque todo acesso é uma promoção, num primeiro momento, mas no segundo momento é uma inspeção. Quando você é introduzido numa promoção, você precisa aprender a responder para ela. Sabe, Jesus diz, ou a palavra do Senhor nos diz, Deus diz: a minha palavra é como a chuva que cai sobre a terra e não volta para mim vazia, sem que antes tenha produzido aquilo para a qual ela foi enviada. E nós somos a terra, porque o homem é a terra. Quando a palavra de Deus vem, ela vem como uma chuva, mas ela não voltará para mim vazia, sem cumprir o propósito. E a chuva, quando ela cai, você vê, todo mundo vê. Quando uma palavra cai sobre nós, é maravilhosa, a gente chora, a gente sente poder quando é uma palavra de Deus. Assim como a gente vê a chuva cair. Quando a chuva cai na terra, a terra se alegra, a terra se regozija, a terra faz lama. Só que depois tem um processo de evaporação. Esse processo de evaporação ninguém vê. Isso é só você e ele. É um processo invisível. E o que determina a próxima chuva é o quanto que a terra devolveu da anterior. O que determina a próxima chuva de Deus na sua vida é o que você devolve da última que você recebeu. E esse processo é um processo de evaporação. É um processo
Ali, no dia da chuva, a terra se bebeda. No dia da evaporação, ela seca. Ela racha. É o quanto que Deus pode tirar de você, para saber o quanto que você embutiu daquilo que Ele liberou. Por isso que toda prova na nossa vida, no meio evangelho pentecostal, quando Deus coloca alguém na prova, parece que Deus quer arrebentar com a pessoa. É o Deus, quando põe a gente na prova, diz: agora eu vou te arrebentar, eu vou acabar com você. Mas a prova, numa perspectiva de Deus, nunca foi essa. Eu não sei se tem algum professor aqui. Tem professor aqui. Ó, aqui tem uma professora, lá tem um professor. A professora, bom, não é assim em todo lugar, mas no meu tempo, vamos pensar assim. A professora dava um bimestre de aula. Dois meses de aula. Ensinava, colocava ensino sobre os alunos. E quando chegava ao final de 2 meses, ela decidia fazer uma prova. No dia da prova, ela chegava e dizia: hoje é meu dia, vou acabar com vocês. Agora eu vou arrebentar com vocês. Mas nunca foi esse o sentimento da professora. Não. O sentimento da professora é que quando ela olhava para aquelas crianças, ela pensava no futuro daquela criança, como o pastor Tinho nos estimulou a pensar no futuro desse bebê. Então, como ela pensava em levar aquela criança para um nível mais alto, pensando num futuro grande para ela, então a professora precisava saber o que ela embutiu do ensino até agora. Então ela fazia uma prova. Aquela prova era para saber o que a criança embutiu daquele ensino, porque a professora quer levar ela para um nível mais alto. Essa é a ideia da prova. Quando Deus me coloca numa prova, Ele quer saber o que eu embuti daquilo que Ele já me liberou, porque Ele quer me levar para um nível mais alto. Só que no dia da prova aconteceu uma coisa muito interessante. A professora sabe disso. Naquele dia da prova, a professora dá a prova e fica sentada na cadeira dela, olhando para o relógio, esperando a hora passar. E volta e vem um aluno e diz assim: professora, aqui é mais ou menos, é sinal de mais, só isso. E a professora diz: não posso falar, eu te dei a aula, eu te dei essa aula. Se você não veio, se você não prestou atenção, não sei, mas eu te dei essa aula. Nesse dia, o dia da prova, é uma coisa interessante. Por quê? Porque por todo o bimestre, a professora fala, mas no dia da prova, ela cala. Deus fala, mas no dia da prova, Ele cala. E quando a gente pergunta: Deus, por favor, eu não estou entendendo. E Deus diz: eu te ensinei sobre isso. Se você não veio na aula, eu não posso fazer nada. Eu dei essa aula. A prova de Deus sempre será para te levar para um nível mais alto. Só o Deus dos pentecostais é que acha que prova de Deus é para acabar com o crente. Não. A prova de Deus é para me levar para um nível mais alto. Amém? Então dê respostas. Vá aos retiros. Se exponha. Não sei se foi hoje de manhã, já falei tanta coisa aqui, gente, mas eu estava dizendo em algum momento: se exponha a Deus. Não queira fazer nada, irmão, só se expor. Se exponha. Porque quem faz é Ele. Amém? Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 15. Nós estamos ainda num seminário da família. Porque vai que já alguém esqueceu, né? Já pensou? Alguém já esqueceu, desavisado, daqui a pouco vai dizer: cara, só fala sobre família, não tem outro assunto. Não, nós estamos no seminário da família. Amém? A gente está no seminário da família. Pai, muito obrigado pelo Teu Espírito, pelo Teu amor. Obrigado pelo Teu povo, Senhor. Queremos ser tocados
e aprofundados em Ti. Ó Senhor, nos conceda a graça de, como cantou a canção, voltarmos para a essência, nos desvencilhar, Senhor, daquilo que nos distrai, daquilo que nos rouba de Ti. Vem com Teu Espírito, vem com Teu amor, vem com Tua graça, vem com Tua virtude. Aleluia. Quando eu vi o pastor Dinho falando sobre a experiência desse ministro de louvor, a respeito dele entregar aquele ministério, devolver para Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia fala sobre Abraão, que tinha 2 filhos, Isaque e também Ismael. E aquilo tinha um ensino profético, e Paulo traz a revelação disso. Paulo diz que Isaque, ele era o símbolo do filho de uma aliança, porque Sara representava uma aliança com Deus, no espírito. E já a mãe de Ismael, me ajuda, Agar, ela representava uma aliança na carne, algo que era gerado na carne. E por isso que Deus diz: lança fora Agar com seu filho, porque Ismael, de maneira nenhuma, o filho da promessa, de maneira nenhuma vai conviver com Ismael, que era o filho da carne. Então, quando Ismael é lançado fora, Isaque, ele é pedido por Deus para Abraão sacrificar. Um dos maiores erros que podemos cometer é chamar Ismael de sacrifício. Ismael não é sacrifício, irmãos. Ismael é aquilo que precisa ser lançado fora, porque foi gerado na carne. Não glorifica a Deus, só serve para poder arrancar da nossa vida o que vai nos matar. Eu lembro que uma pessoa da área do louvor, a igreja, a moça, que tinha uma vida no altar, de repente se enroscou com um moço no trabalho. Um moço que não servia a Deus, e ela foi obviamente perdendo aquela blindagem do Senhor que ela tinha por graça, e começou a viver aquele flerte. Obviamente acabou tendo que perder os espaços que tinha, e estava lá e voltava e ficava e terminava, mas não já tinha se ligado em alma, em sangue, e voltava, até que um dia chegou e disse: pastor, acabou, agora nunca mais, eu terminei mesmo, eu entreguei o meu Isaque. Não, você não entregou o seu Isaque. Isso é Ismael, isso é coisa gerada na carne. Isso você está lançando fora para você não destruir a tua vida. Isso não é Isaque, isso não é sacrifício para Deus. Isso você não está sacrificando nada para Deus. Você está lançando fora o que foi gerado na carne. Sacrifício é só Isaque. Sacrifício é aquilo que Deus é que deu para você, e você devolve para Ele dizendo: Deus, o que o Senhor me deu ainda é menos importante que o Senhor. Isso é sacrifício. Quando esse homem devolveu o ministério para Deus, esse é sacrifício. Ele estava dizendo: Senhor, o Senhor é mais importante. Não chame Ismael de sacrifício, porque o que é gerado na carne, isso a gente lança fora para não se destruir. Isso não é sacrifício. Sacrifício é você pegar o que Deus te deu e dizer: Senhor, o Senhor ainda é mais importante do que aquilo que o Senhor me deu. Que esse era o desafio de Abraão, e é o desafio de todos nós. Não precisamos fazer o que aquele homem fez. Ele fez porque ele estava debaixo de uma orientação pastoral. Mas aqui dentro,
ainda Deus precisa estar antes do que aquilo que Ele nos deu. Por isso, uma das coisas que o Senhor está gerando em nós é mais ou menos essa canção, voltarmos à essência. Foi ontem ou foi hoje de manhã, em algum lugar, em algum momento aqui, nós falamos sobre restaurar os valores sagrados de Deus. Acho que foi ontem à noite. Foi? Quem lembra? Quem esteve aqui ontem à noite? Quem está sexta, teve sexta e teve sábado e está hoje aqui? Você é teimoso, hein? Tem gente que insiste mesmo. Sabe, irmãos, os que insistem são os que têm mais. Sim, aqueles que insistem são que alcançam coisas que outros não alcançam. Deixa eu falar uma coisa para você. O próprio Deus, às vezes, Ele cria situações para você desistir, para te dar aquilo que você não pode alcançar, se não apresentar uma insistência. Eu estava estudando a liderança de Jesus, e chegou um momento que eu dei uma lida, naquele momento que Jesus tem um discurso sobre o seu corpo, e muita gente não entende, e muita gente vai embora, vários discípulos. Ele olha para a equipe principal dele e diz assim: olha, vocês que estão assim, estão com pena de quem foi embora, então vaza, faz de conta que é água e vaza, vão embora também, que eu não estou devendo nada para ninguém aqui. Quem lembra desse texto? E eu estava estudando a liderança de Jesus, eu pensei, nessa hora, na minha sinceridade, no meu interior, por mais que eu tentei esconder de Jesus, mas não deu, porque Ele vê. Eu disse: gente, isso aqui não é modelo de liderança espiritual. Mandar seus liderados embora, assim, os caras nem falaram nada, não estavam entendendo bem aquele momento, e Ele manda embora. Mas Ele faz isso, Ele manda embora. Não gostou? Vão embora. E quando Ele manda as pessoas embora, uma pessoa ali, chamado Pedro, diz: a quem iremos nós, Senhor? Só Tu tens as palavras da vida eterna. Toma, Pedro, a chave é para você, que eu não estava mandando ninguém embora, eu estava só criando uma oportunidade para você ser promovido. Às vezes o próprio Deus cria um quadro para mim desistir, porque para me dar uma medida de insistência para Ele me promover. Sabe quando Jesus se encontra com os discípulos de Emaús? É um dos encontros mais cômicos da Bíblia. Jesus ressuscitado e os discípulos de Emaús é uma das coisas mais assim irônicas da Bíblia, pastor Dinho. Por quê? Porque eles se encontram e ali tem um duelo. Os discípulos de Emaús tentando provar para Jesus que Ele está morto, e Jesus tentando provar para os dois que Ele está vivo. E Jesus fala com o coração deles, Jesus mexeu com o coração deles, mas eles estavam com os olhos fechados para enxergar que era Jesus o ressuscitado. Eles estavam num nível de enxergar o Jesus, mas o Jesus morto. E Jesus chegou uma hora que não tinha mais o que fazer para abrir os olhos deles, porque já não dependia mais de Jesus. Jesus dependia de uma medida deles para poder liberar o que eles precisavam. Então Jesus teve uma estratégia. Jesus disse: gente, agora deu, valeu, o papo está gostoso, mas eu vou embora. E quando eles vão embora, os discípulos disseram: não, Senhor, não vai, você está falando umas coisas que, uau, está mexendo aqui dentro. Não, eu preciso ir, eu vou embora. Não, senta com a gente quer dar pelo menos uma comida para você aqui. Não, eu preciso ir embora. Por favor, nós não vamos deixar você ir, fica aqui com a gente. Então Jesus fica, quando Jesus parte o pão, eles têm os olhos abertos e vê o Jesus ressuscitado. Jesus criou uma situação para que eles dessem uma resposta de insistência, para Jesus abrir os olhos e romper eles para um novo nível. O próprio Deus cria situações para a gente desistir, para provocar em nós uma insistência. Quando você dá para Deus o que Deus precisa para te colocar num rompimento. Por isso tem aqueles que insistem, aqueles que vão mais longe. É aqueles que não vão tendo mais de Deus, não. É aqueles que Deus vai tendo mais deles. Porque o que te abençoa de fato, de verdade, não é o quanto que você tem de Deus, mas é o quanto que Deus tem de você. Por isso que no rio de Ezequiel caminha
1000 côvados. Deus coloca ele num rio, ele caminha 1000 côvados. E depois que ele caminha 1000 côvados, ele se vê com água nos tornozelos. E quando ele se vê com água nos tornozelos, ele diz assim: uau, estou com o rio de Deus inteirinho à minha disposição. Aleluia. O rio de Deus olhou para Ezequiel e disse: de Ezequiel eu só tenho os pés à minha disposição. Quando Deus nos colocou no reino, Ele disponibilizou o reino inteiro para nós. Mas não necessariamente Ele tem nós inteiro para o reino. Por isso que no rio de Ezequiel não é o rio que avança, é Ezequiel que entra. Por quê? Porque no rio de Deus é Deus que te coloca. Agora o nível que você vai andar nele é você que escolhe. É o quanto que você vai para dentro. É o quanto que você mergulha. Quem anda com Deus, com água nos artelhos, vai ter testemunho, vai. Sabe, irmãos, eu não sei aqui, mas lá na minha região, onde eu nasci, aquelas valas que tem aqueles córregozinhos assim, tem uns peixinhos, que dá uns peixinhos bem pequenininhos, a gente chama de piava lá, eu não sei como é que chama aqui. Lambarizinho, né? Isso, vou chamar de lambari. Sabe, se você anda com Deus, com água nos artelhos, pode ser que um dia você chegue em casa com um testemunho tremendo e dizendo: olha, pesquei um lambari de 15 centímetros. Uau! Um lambari de 15 centímetros, irmão, é testemunho forte. Só que entenda uma coisa: se você anda com água nos artelhos com Deus, você pode ter um testemunho que pescou um lambari de 15 centímetros, mas ainda vai ser um lambari, porque o melhor que você pode ter com água nos artelhos é o melhor que a água nos artelhos pode te dar. Se você clama por coisas em Deus, que está com água nos joelhos ou que está com água nos lombos, Ele vai te chamar para você vir mais para dentro. Porque tem coisas que você precisa ir mais para dentro. Sabe, um dia Pedro tinha pescado uma noite toda, não pegou absolutamente nada. Estava frustrado, desesperado. Amanhece o dia, Jesus chega lá, olha para aquele cara frustrado, desesperado, e ele diz: amigo, você empresta o seu barco para mim? Para quê? Eu queria pregar para esse povo aí. Tá bom. E Jesus entra no barco de Pedro. E Jesus começa a pregar, irmão. Quando Jesus começa a pregar, o cego começa a enxergar, o mudo começa a falar, o coxo passa a andar, o endemoniado fica liberto. Uau, daqui a pouco Jesus despede a multidão, todo mundo vai para casa abençoado. Só tem um cara que está frustrado ainda. Quem é? Pedro. Porque para ele não mudou nada. Continua sendo a pessoa que pescou uma noite toda e não pegou nada. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, você acha que eu esqueci de você? Eu não sei, Senhor. Eu só sei que saiu todo mundo abençoado com você usando o meu barco, mas eu mesmo. Quem já se viu assim? Quem já viu Deus usando sua vida para abençoar os outros, mas você mesmo parece que o seu problema não se resolve? Hein? Então ele diz assim: Pedro, faz o seguinte, pega o seu barco e traz mais para o fundo. Porque para mim usar você para abençoar os outros, você pode estar no raso, mas aquilo que eu quero fazer em você, sai do raso, vem para o fundo. Para Deus te usar, irmãos, Deus não precisa da tua oração, do teu jejum, não precisa de nada. Mas para aquilo que Ele quer fazer em você, sai da beirada, sai do raso e vai para o fundo. Vai para o fundo. Nesses dias o Senhor tem nos convidado a vir mais profundo, para alcançar coisas nele. Amém? Eu não sei se você lembra, mas nós vimos abrir a Bíblia em Lucas 15. E você sabe que só vale
a partir da leitura bíblica. Então tudo que você olhou no relógio até agora não tem a ver comigo, porque é a partir da leitura bíblica, não é verdade? Eu queria pedir para você não olhar para o relógio, e eu também não olho, amém? Eu não olho para não me sentir culpado, você não olha para não dar raiva, e a gente vai andando. Mas se você precisar sair, se você tem horário, se você, sinta-se a liberdade. Você está livre, Jesus já te libertou, então seja livre. Eu quero ser livre para não ter hora para acabar, e você ser livre para ir embora a hora que quiser. Amém? Lucas capítulo 15, versículo 8. Diz assim: por isso que já não pode passar mais de 3 dias, porque o cara já fica confiado. E visita, irmão, é igual peixe. Depois de 3 dias, ninguém suporta mais. Então é melhor, por isso que é 3 dias. Tá ótimo assim. Tá no limite, meu irmão. Tá na hora de ir embora. Capítulo 15, versículo 8. Diz assim: Jesus fala algo dizendo: qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Nós conhecemos esse texto. Eu quero tomar a liberdade de aplicá-lo dentro do tema em que temos estado nesses 3 dias. Quando Jesus ele está explicando no reino, todas as parábolas de Jesus era sempre tentando mostrar uma face do reino de Deus. E quando ele está tentando explicar o reino de Deus, uma das coisas que ele diz, que o reino de Deus é semelhante a uma mulher que tinha 10 dracmas, perde uma, procura, acende a candeia, varre a casa, procura diligentemente até achar, e quando ela acha, então ela chama amigos, vizinhos, faz uma festa. E Jesus diz: assim a festa no céu quando um pecador se arrepende. O problema para nós, irmãos, é que a gente pegou esse versículo e colocou ele dentro de um simplismo. Tornamos ele festa no céu quando um pecador se arrepende. É mais ou menos quando alguém prega a palavra de Deus, até mesmo num culto como esse, e chega no final, faz um apelo, e alguém vem aqui e aceita Jesus, e nessa hora que essa pessoa aceita Jesus, nesse dia a festa no céu, porque um pecador se arrependeu. Isso é uma verdade, mas não é uma verdade completa, é uma verdade parcial. Por quê? Porque há festa no céu sempre que eu e você nos arrependemos de uma dracma que foi perdida em nossa vida. Há uma festa no céu cada vez que eu e você temos luz sobre uma área da nossa vida que está desalinhada ou desajustada com Deus, e a gente se diligencia a se alinhar com Ele. E Jesus, quando Ele tenta explicar uma faceta do reino de Deus, Ele diz que o reino de Deus é semelhante a uma mulher. Eu gosto dessa palavra aqui porque quase sempre, irmãos, quase que invariavelmente, a mulher na Bíblia representa a igreja. E aqui fica muito fácil o encaixe e a aplicação, porque fala de uma mulher que tinha 10 dracmas. E dracmas era uma moeda daquela ocasião, era uma moeda corrente. E dinheiro fala de valor. O que podemos compreender e aplicar é que essa mulher, a igreja, ela tinha 10 dracmas. E por que 10 dracmas? E por que essa dracma que ela perde parecia ter tanto valor? Em números,
em valor, essa dracma valia o mesmo tanto que qualquer uma das outras 9 dracmas. Mas em importância, ela tinha maior valor. Por quê? Porque ela tinha 10. E 10 na Bíblia fala de algo completo. 10 na vida da Bíblia fala de uma plenitude, de algo completo. Até hoje, eu e você, se acertamos tudo numa prova, a gente ganha 10. Amém? Eu sou até do tempo que quando a gente perguntava, daí amigo, tudo bem? A gente dizia tudo 10. Tudo 10 significa dizer que o conjunto de coisas da nossa vida está bom. Essa mulher tinha 10 dracmas, ela tinha o conjunto de valores da vida dela, estava completo. E de repente ela perde uma dessas dracmas, que parecia ter mais importância do que as outras 9. Não no valor, não no número, mas na importância. Por quê? Porque ela rompeu uma plenitude, ela rompeu uma completude. Essa dracma, quando ela sai, ela rasga o completo e ela abre um buraco para as outras dracmas ir embora. Tem dracma, tem valor na sua vida, que quando você perde, ele abre uma porta para outros valores irem embora. E se tem um valor que a igreja perdeu dentro de casa, como foi o caso dessa mulher, foi exatamente o valor da família. Hoje, irmãos, na igreja nós sofremos com o ministério de família, casais, homens, mulheres que tentam trabalhar para o universo da família. Por quê? Porque a gente vive querendo trabalhar na esfera do conserto. Hoje já está cansativo e frustrante querer trabalhar para consertar a família. Nós precisamos recuperar dentro da igreja o valor da família. Por quê? Porque a nossa vida é regida pela nossa escala de valores. Sua vida é regida, cada pessoa sentada numa cadeira aqui, que está aqui, tem a sua vida regida pela sua escala de valores. E quando você perde um valor dentro de casa, você não é muito estimulado a procurar, você não é muito estimulado a resgatar. Sabe por quê? Porque o que se perde dentro de casa, não se tem por perdido. Sai para jantar e chega em casa sem o celular para você ver, que você já volta igual um doido para saber se deixou no posto, se deixou no restaurante. Agora, se está perdido dentro de casa, a gente não tem pressa, porque o que se perde dentro de casa, a gente não tem a mesma disposição para procurar. Às vezes nem sente ou percebe que perdeu. E o valor da família é um valor que você perde dentro de casa. E essa mulher, de repente ela vê que ela perdeu uma dracma. Mas é interessante porque a dracma que essa mulher perdeu, parece que leva junto com ela. Leva junto com ela a celebração, a alegria. Por quê? Porque quando a dracma volta, ela faz uma festa. A dracma voltou, a celebração voltou. E se tem uma coisa que quando você perde dentro de casa, leva junto a alegria de estar debaixo do teto, é o valor da família. Quando se perde o valor da família, se perde também a alegria, a celebração de estar dentro de casa. Sabe, irmãos, tem ímpio, quando ele não tem mais prazer de estar com a família, ele não tem mais alegria de estar debaixo do teto da sua casa. Quando ele sai do trabalho, sabe o que ele faz? Ele para no boteco e fica enchendo a cara. Lá para 10, 11 horas da noite, ele aparece em casa para encontrar ou a família dormindo, ou já está chapado o suficiente para não ter que lidar sobriamente com aquela realidade que hoje para ele já é uma tristeza, não é mais uma alegria. Já o homem e a mulher de Deus, quando ele perde o valor da família, ele também perde a alegria de estar dentro de casa. Só que quando ele sai do trabalho, ele não vai beber cachaça, porque ele é evangélico, não é verdade?
Então às vezes ele cria outros subterfúgios, outras alternativas. Então ele provoca uma hora extra, ou ele aumenta o ferino da semana, ou ele se entrega para fazer a obra de Deus. A obra de Deus, sendo feita como obra de Deus, ela é maravilhosa, mas sendo feita como uma fuga para não ter que encarar a realidade que não tem mais alegria debaixo do teto, irmãos, não é positivo. E Jesus, ele tenta mostrar o que é o reino de Deus. E ele diz: deixa eu falar uma coisa para vocês. O reino de Deus é um lugar onde você recupera valores perdidos. Ah, Senhor, obrigada. O reino de Deus é um lugar onde você recupera os valores de Deus na terra. O que é alinhamento, como se fala hoje? O que é o Pai Nosso? Assim na terra como no céu. O que é alinhar-se com Deus? É ter na terra os mesmos valores que o céu tem. Quantos estão comigo? Porque a nossa vida, ela é regida pela nossa escala de valores. Sabe, você olha na Bíblia para a vida de alguns homens, e a escala de valores deles está denunciadas. Quando você vê Davi dizendo: ó Senhor, mais vale um dia na tua presença do que 1000 por aí. Uau! Pare para pensar onde que a presença de Deus estava na escala de valores de Davi. Quando ele diz: mais vale um dia na tua presença do que 1000 por aí. Pensemos em Paulo. Paulo escreve dizendo que tinha muitos diplomas, muitos títulos, um histórico acadêmico, uau, uau, uau. Ele diz: eu considero isso tudo como esterco do que ganhar a Cristo. Uau! Aonde Cristo estava na escala de valores de Paulo? Você já parou para pensar na escala de valores de Jesus? Você já parou para meditar aonde que você está na escala de valores de Jesus? Eu já parei para meditar onde eu estou na escala de valores dele. Sabe onde eu e você estamos na sua escala de valor? Sabe o que ele falou? Sabe o que ele disse? Ele disse assim: uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Esse é o seu valor na escala de valores de Jesus. O meu pastor, o apóstolo Luiz Hermínio, ele fala que essa foi uma das maiores burrices do diabo. Foi colocar um preço na gente, colocar um preço em mim. E Jesus, conhecendo o meu valor, pagou o preço. E agora ele diz: eu não vendo esse garotão por nada. Jesus, conhecendo o seu valor, pagou o preço, e agora não vende você por nada. Sabe aquela canção: quero que valorize o que você tem? Você foi comprado com bom preço, diz a Bíblia, preço de sangue. Esse lugar eu e você temos na escala de valores de Jesus. Mas Deus também tem uma escala de valores. Não está ali denunciado o número 1, 2, 3, mas a gente percebe na medida que vai meditando na Bíblia. Em Hebreus capítulo 13, versículo 4. Eu nem vou pedir para você abrir não, porque para impressionar você eu decorei em casa, para você achar assim que eu sou bom na Bíblia. Diz assim, Hebreus capítulo 13, versículo 4. O escritor, Deus pega e diz para o escritor de Hebreus: meu filho, pega o teu tinteiro aí e escreve: digno de honra entre todas as coisas seja o matrimônio. Uau! Digno de honra entre todas as coisas. Em outra tradução, ou na maioria delas, digno de honra entre todos seja o matrimônio, seja a família.
Entre todos, irmãos. Não é só entre os casados. Digno de honra entre todos, seja o matrimônio, seja a família. Digno de honra entre as crianças, seja o casamento. Digno de honra entre os solteiros, seja o casamento. Entre os casados, seja o casamento. Entre os descasados, digno de honra, seja a família, seja o matrimônio. Deus pegou o matrimônio, pegou a família e colocou ele num patamar maior de dignidade e honra. Por isso você que está casado, você pode até dizer: meu casamento está em crise, mas jamais poderá dizer: meu casamento é uma droga, porque não poderá chamar de droga o que Deus estabeleceu como digno de honra entre todos. E alinhar-se com Deus é ter na terra o mesmo valor que Deus tem no céu, porque a nossa vida, ela é regida pela nossa escala de valores. Sua vida é regida pela sua escala de valores. Todos nós temos uma escala de valores. Eu já falei isso em algum lugar, mas vou falar aqui porque foi uma experiência muito particular nossa, minha e da Lulu. Quando eu fui pregar em São Paulo, e quiseram me colocar num bom lugar, eu e a Lulu, para a gente dormir, estar bem instalado. Nos colocaram na casa de um empresário da construção. Ele já foi buscar a gente no aeroporto, passou, nos instalou lá. O camarada tinha uma caminhonete grandona, zerada, daquele ano. Quando chegamos na casa dele, um condomínio, uma casa enorme, tinha mais uns 3, 4 carros. Só que tinha um carro que estava debaixo de tampado com pano. E quando nós chegamos ali, outros carros semelhantes à caminhonete que ele tinha, no mesmo padrão. Ele disse: pastor, depois eu quero te mostrar o meu Fusca. Eu olhei e não vi nenhum Fusca. Disse: aonde que está? Está ali tapado, depois eu vou mostrar. E nós ficamos 3 ou 4 dias lá, toda hora. Cada vez que a gente saía, cada vez que a gente chegava, que tinha que passar pela garagem, ele dizia: pastor, depois nós vamos, eu quero te mostrar o Fusca, nós vamos dar uma volta com o Fusca. Eu dizia: Deus, pode deixar isso. Pensava comigo: não precisa. Eu não tenho nada contra o Fusca, irmão. Desde que se não tenha uma caminhonete, né? Só que chegou uma hora que não deu. Acho que foi no 3º dia. Eles: pastor, agora deixa eu te mostrar o Fusca. E o Fusca tinha aquela placa assim, preta ou branca, para mostrar a originalidade, enfim. Irmão, quando ele levantou aquele pano, era o único carro que estava tapado. Quando ele levantou aquele pano, você não tem noção do que tinha ali embaixo. Um Fusca. E ele olhou assim para mim, esperando a minha reação. Eu, muito distraído, olhei aquilo, um Fusca. Disse: irmão, quanto é que você pagou? Ele disse: eu paguei tanto. Eu disse: meu Deus, irmão, tudo. Quando eu fui dizer tudo isso, que eu já entendi que eu estava falando errado, tentei engolir aquela frase, não deu mais. Eu vi, irmãos, que ele não gostou. Claro, eu soube na hora que eu tinha magoado ele. Por quê? Porque uma coisa, irmãos, era o valor que aquele Fusca tinha para mim. Outra coisa era o valor que o Fusca tinha para ele. Cada um tem uma escala de valores. Alinhar-se com o céu é ter na terra os mesmos valores que o céu tem. Por isso, como que eu sei que eu tenho as mesmas escalas de valores do céu? É quando eu na terra, eu valorizo aquilo que o céu valoriza. E quando que eu sei que eu valorizo algo que o céu valoriza? Quando eu celebro. Aquilo que eu não celebro, eu não valorizo. Quando a dracma volta, o que que volta? Volta a celebração. Por quê? Irmãos, a glória do Evangelho é a celebração. A glória do Evangelho é a celebração. Não é necessariamente a conquista. Haja visto que
Muitos de nós aqui temos conquista. Quando o diabo não pode impedir de você chegar à conquista, ele vai trabalhar para roubar a sua celebração. Porque a glória do Evangelho está na celebração. Quantos que estão aqui já viveram aquele mês que o caderno da conta falou que não ia dar, a calculadora falou que não ia dar, o contador falou que não ia dar e deu, e até hoje você não sabe explicar? Quem já viveu isso? Obrigado. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Quando chegou no final do mês, deu. Você fez festa? Não. Você fez, ufa, que bom que não deu errado. Não teve celebração. Teve conquista, mas não teve celebração. E aonde não tem celebração, Deus não é glorificado. Porque a glória do Evangelho, irmãos, está na celebração. Quando que eu sei que eu valorizo a minha família? Quando eu celebro a minha família. Quando que eu sei que eu valorizo o meu casamento? Quando eu celebro o meu casamento. Quando que eu sei que eu valorizo meus filhos? Quando eu celebro os meus filhos. Quando eu sei que eu valorizo meu esposo, minha esposa? Quando eu o celebro. Porque a glória do Evangelho está na celebração. O que eu não celebro, eu não valorizo. E o que eu não valorizo, se desvaloriza. Eu lembro ainda que eu e a Lulu, nós tivemos um Gol chaleira. Esse é só para quem já está um certo tempo na terra. Quem aqui, irmãos, por misericórdia, para não me deixar sozinho, sabe o que é um Gol chaleira? Obrigado. Nós tivemos um Gol chaleira no começo do nosso casamento, eu e a Lulu. Irmãos, eu usei muito aquele. Ele foi guerreiro, ele pegou uma época assim difícil, das vacas magras. Ele, meu Deus, eu arrumava ele em casa, estragava, dava uma amarrada com arame, colava durepox e ia para frente. Chegou uma hora que não deu mais, ele estava muito estragadinho. E eu gostava dele, já tinha um valor emocional. E nós tivemos que trocar. Então nós fomos numa rua em Itajaí, aonde é carro de revenda de automóvel dos dois lados. Parece aqueles carrinhos de Hot Wheels, é um no lado do outro. Você não sabe nem quando começa uma loja e acaba outra. Nós fomos lá e trocamos. Eu vim para casa com um carro melhor, mas aquele negócio de largado. O carro anterior, velho, já estragado. Ok, viemos para casa. Mas não era como hoje, não tinha internet, não tinha nada. Eu tive que voltar lá talvez uns 8, 10 dias depois, para fazer as assinaturas final dos trâmites da transferência. Irmãos, quando eu cheguei lá para fazer isso, eu acho que era 1, 2 semanas depois, eu olhei nas fileiras dos carros daquela loja que eu troquei o nosso. Lá no finalzinho tinha um carro igual ao nosso, um Golzinho igual ao nosso, mas estava lindo. Eu olhei para ele, já me chamou a atenção na hora. Quando o rapaz veio me cumprimentar, eu disse, cara, que Golzinho lindo, igual ao nosso. Mas esse está lindo. E ele falou, é o seu. Eu disse, como? É o seu. Ele disse, quer de volta? Eu disse, cara, como é que nós podemos fazer? Eu pensei que ele ia me devolver alguma coisa, que eu já tinha pego um carro melhor. Se você me der tanto de volta, você pega ele. Eu disse, o quê, cara? Você está louco, meu irmão? Na hora que foi para mim, você comprar de mim, ele custou tanto, valia tanto, agora você quer tanto por ele. Irmãos, eu tive que ver aquele homem olhar dentro dos meus olhos e dizer, pois é, você não valorizou, na minha mão ele ganhou valor. Porque aquilo que você não valoriza se desvaloriza. Mas aquilo que você valoriza, se valoriza. Não deixe que outros valorizem mais a sua esposa do que você. Não deixe que outros valorizem mais o seu marido do que você. Não deixe que outros valorizem mais os seus filhos do que você. Celebre a sua família, valorize a sua família, porque aquilo que você valoriza, se valoriza. Quando você valoriza o valor de Deus, o valor de Deus te valoriza. O reino de Deus é um lugar onde se recupera valores perdidos. E hoje, irmãos, o valor da família que precisa ser recuperado não é o valor do concerto, mas o valor da família.
Porque nossa vida é regida pela nossa escala de valores. Aquilo que você valoriza, você celebra. O que você não valoriza, você não celebra. O que você não valoriza, você não desfruta. O que você não valoriza, sabe o que acontece? Você usa. E você sabe quando você é valorizado. Quando você é valorizado por alguém, esse alguém te celebra, te desfruta. Quando você não é valorizado, esse alguém te usa. Eu sei o lugar, irmãos, onde a gente é usado e onde a gente é celebrado. Quando você dá um presente, um brinquedo para o seu filho, para uma criança sua, um filho seu, sabe como ele se sente? Presenteado. Agora, se você parar em algum momento para brincar com o seu filho, com o presente que você deu, ele se sente celebrado. Por isso que hoje os pais presenteiam e os avós celebram. Aquilo que você não valoriza, você não celebra. Por isso, celebre a sua família. O reino de Deus, irmãos, é um lugar onde se recupera valores perdidos. Essa dracma precisa ser recuperada na igreja. O valor da família, o valor do casamento. Porque senão estamos toda hora sofrendo a insatisfação que brota, sabe, irmãos? Quando o valor da família vai embora, a celebração, a alegria da casa vai embora. E a gente não percebe que perdeu a dracma. A gente só passa a se relacionar com aquele ambiente de insatisfação. Porque o que a gente perde dentro de casa não tem como perdido. E as pequenas coisas que nós perdemos dentro de casa resultam nas grandes coisas que perdemos fora de casa. Por isso, recuperar o valor da família, o valor da celebração. Você pode ter certeza, a glória do Evangelho, irmãos, ela está na celebração. Quem aqui gosta de futebol como eu, vai saber o que eu estou falando. Você gosta também de bola, né, mano? Eu gosto muito de futebol. Só que eu não tenho tempo nem de jogar e nem de assistir. E também me afasto, mantenho uma certa distância. Como eu gosto muito, eu mantenho uma certa distância. Agora você, irmãos, experimenta. Você que gosta de futebol de verdade. Porque o mundo do boleiro eu sei como é que funciona. Eu sei como é que funciona. E esposa de quem gosta de futebol também sabe e odeia como que funciona esse negócio. Experimenta. E numa decisão, onde o teu time está disputando a decisão do campeonato, e sentar bem no meio da torcida adversária e ver o teu time fazer um gol, e você tem que ficar horrível. Por quê? Porque a bola entrando dentro de uma trave não tem graça nenhuma. A glória está no grito do gol. Está no grito do gol. A glória está no grito de você pular a arquibancada. E sabe, a glória da comemoração, a glória da celebração é tão grande que quando você quer celebrar alguma coisa, no grito do gol, a primeira coisa que você faz, você olha para o lado e abraça alguém, mesmo que você não conhece, abraça e beija. Coisa terrível. Uma pessoa que não valoriza, porque não celebra, porque não tem ninguém do seu lado, nem para dar um beijo, nem para dar um abraço. Celebre sua família, celebre os seus filhos, celebre o seu esposo, celebre o seu marido. Sabe, irmãos, eu não sei porque que Deus está falando tanto com as mulheres esses dias aqui, de verdade. Normalmente não é assim comigo. Mas tem esposa na igreja que quando o marido era ímpio,
Meu Deus, aquela mulher pagava um preço, aturava coisa inimaginável. Na igreja, ela era até ela era referência. Sabe, quando alguma esposa resolve reclamar do seu marido, a pastora já pega assim: não, fala com essa pessoa aqui que teu problema vai acabar agora. Fala com essa irmã, que a hora de escutar o quanto que ela sofre com o marido dela, tu vai achar o teu marido maravilhoso. E aquela irmã, ela tem aquele status de santidade, daquela mulher piedosa, que atura coisas que ninguém aturaria naquele marido. Ela é uma referência. Lá um dia o marido se converte. 3 meses depois na igreja, a igreja ama aquele cara. Você já viu um alcoólatra na fase que ele não está bebendo, que pessoa maravilhosa que ele é? Que o diabo odeia pessoas boas. 3 meses depois, aquele cara está na igreja sendo amado por todo mundo, e ela fica endemoniada, porque ela perde aquele status da Nossa Senhora do Alto Compadecimento. Porque a autoestima dela era tão baixa, que ela sobrevivia da desgraça do marido. Sabe viver com o marido pecador, mas não sabe viver com o marido perdoado. Celebre sua família. Celebre a sua casa. Valoriza, porque aquilo que quando você valoriza o valor de Deus te valoriza. Irmãos, eu sei de onde que eu venho. Só eu e a Lulu, irmão, só nós dois. Eu me emociono, porque nós sabemos de onde nós viemos. Só eu sei de onde eu vim. Só eu e a Lulu sabemos de onde nós viemos, irmãos. Eu sempre digo, cara, irmãos, eu ministro em muitos lugares. Em muitos lugares que eu vou pregar. Se as pessoas sonham que eu não concluí nenhum 2º grau, elas não iriam lá. Mas às vezes muitas delas me chamam porque me ouviram no YouTube. Se elas sonham que eu nunca fiz nenhuma aula de teologia na vida. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando você valoriza o valor de Deus, o valor de Deus te valoriza. Valoriza sua família. Celebre sua casa. Mesmo que aos seus olhos não vale nada, celebre e valoriza. Porque o que você valoriza, se você valoriza o valor de Deus, o valor de Deus valoriza. Celebra. Celebre a sua casa. Há uma diferença. Quando você celebra, você desfruta. E essa mulher, talvez você está aqui, talvez você na sua casa já é alguém que não tem o prazer de vir voltar para casa. Sabe, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Alguém disse que felicidade não é um lugar para onde você vai. Felicidade é um lugar para onde você volta. Quem tem um lugar para voltar tem felicidade. Eu posso dizer uma coisa para você. Se a sua casa tem celebração, se debaixo do teu teto tem celebração, você pode viajar para lugares lindos, caríssimos, experimentar banheiras de hidromassagem, experimentar coisas maravilhosas, mas depois de um tempo, irmão, você quer sua cama durinha, seu chuveiro male-male. Você quer voltar para sua casa, porque felicidade não é um lugar para onde você vai. Felicidade tem quem tem um lugar para voltar. Como é maravilhoso chegar num lugar, voltar. Eu não posso imaginar que um homem, uma mulher de Deus, para esfriar a cabeça, tem que sair de dentro de casa, cara. Não. Se você tiver que esfriar a cabeça, deixa eu te dizer, é a tua casa. Porque Deus, antes de fazer o primeiro casamento, Ele criou um ambiente para aquele casal estar, chamado lugar de delícias. Celebre, ainda que hoje você não tenha motivo para tal, mas aplique a lei da celebração e da valorização, porque quando você valoriza o valor de Deus valoriza. Então,
Jesus não fala só. Ele não só diz que o reino de Deus é um lugar onde você recupera valores perdidos. Jesus, ele mostra um caminho para você fazer isso. Irmãos, Deus é espírito, Deus é invisível, mas Deus não é místico. Deus não vai pedir para você alguma coisa que Ele não te ofereça um caminho para chegar lá. Então Jesus mostra um caminho nessa mulher. E a primeira coisa que ela faz, o que ela faz? Ela acende a luz. Ela acende a candeia. Por quê? Até que você não tenha luz, você não tem como recuperar a dracma. Então ela acende a candeia. A primeira coisa que Deus... Irmãos, a Bíblia diz que a terra era sem forma e estava um caos. Então o que Deus faz? Quando Ele vai começar a organizar, que Ele diz: haja. E depois que houve luz, então Ele começou a organizar o Lego dele. Colocou a lua aqui, o sol ali, a estrela foi ajeitando. Porque até que você não tenha luz, você não pode organizar. Então a primeira coisa, disse: haja luz. Como que eu faço para recuperar o valor da família? Como que eu faço para recuperar o valor do casamento? Como eu faço para recuperar o padrão de Deus familiar dentro da minha casa? Como? Acendendo a luz. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. É a tua palavra, Senhor. É a tua palavra. Até que eu não tenha luz, até que eu não tenha a matriz original. Não adianta você querer fazer o contrário do que o teu pai e a tua mãe fez, se você tem um testemunho ruim. Não adianta se o seu pai ou a sua mãe viveu mal, se os exemplos que você tem à sua volta foi ruim. Não adianta agora você querer fazer o contrário daquilo que... Irmãos, entenda uma coisa: sempre que você trabalha para fazer o contrário do errado, você não faz o certo, você faz outro tipo de errado. Por quê? Porque o seu ponto de partida, a sua referência ainda é o errado. E a partir do errado você não faz nada certo. Se você não se conectar com a matriz original, você não vai viver o pleno. Por isso, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a sua palavra, Senhor. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela me dá luz. A palavra de Deus clareia. E a primeira coisa que ela faz, ela acende a candeia. Que é mais ou menos o que Deus... Irmãos, o que Deus está mais ou menos fazendo nesse final de semana. Ele está acendendo a luz sobre muitos corações, pais de famílias, mães aqui. Agora importa dizer que Jesus está mostrando um processo de restaurar um valor perdido, de recuperar um valor perdido. Irmãos, entenda uma coisa: nunca coloque no campo dos milagres instantâneos o que Deus colocou no campo dos processos. Resgatar um valor perdido, recuperar um valor perdido, está no campo dos processos. E essa mulher agora acende a luz. Quando ela acende a luz, o que ela vê? A dracma? Não. Quando ela acende a luz, o que ela enxerga? A dracma? Não. Quando ela acende a luz, ela enxerga muita sujeira que precisava ser varrida. Quantos estão comigo? Por isso que eu falei, tem coisas que é melhor a gente não saber. É melhor não ver a lâmpada acesa se a gente não vai responder para a faxina. Porque quando a luz acende, você não vê a dracma. Quando a luz acende, você vê o que precisa ser varrido. A luz acesa de Deus na minha e na sua vida, sobre uma área que foi perdido um valor de Deus, ela nos faz um convite para uma faxina. Só que agora uma faxina que vai te dar a dracma. Por quê? Porque a lâmpada está acesa, você não está tateando no escuro. E na faxina é um processo difícil. A faxina é um processo dolorido. Sabe por quê? Porque quando a lâmpada acende, você tem um encontro com Deus. Quando você olha para a faxina, você vai ter um encontro com o diabo. Como isso? Deixa que eu lhe explico.
A morte e a ressurreição de Cristo fala de um processo, irmãos. 3 dias na Bíblia, o número 3 é um processo que nunca para de trazer uma ressurreição para você. Por isso que o primeiro 3 da Bíblia fala da ressurreição, novo nascimento. O segundo 3, 2:3 na Bíblia, fala de você carregar a presença de Deus. É quando os sacerdotes davam 6 passos com a arca nos ombros. E 3:3 da Bíblia fala de um tempo de gestação que você gera algo para Deus. 4:3 na Bíblia fala do número 12, que é quando você rompe para uma medida de governo. E assim você procede. Agora Jesus, ele fez, considerando que Jesus morreu na sexta, vamos lá, tudo bem, nós não vamos complicar a teologia agora, só estamos falando da morte e ressurreição dele. Considerando que ele morreu na sexta, ele fez uma escolha na sexta de morrer. Por quê? Porque no domingo tinha uma ressurreição que ele esperava. Só que entre a escolha em Deus na sexta e a ressurreição do domingo, no sábado ele foi ao inferno. Quando Deus acende uma luz, Ele te convida para uma escolha que vai te dar uma dracma de ressurreição, de rompimento, de você escolher acessar algo em Deus sobrenatural que nem você não crê. Entre a escolha que você faz em Deus e a dracma que te espera no meio do caminho, você vai encontrar o inferno. É quando Deus se permite mergulhar em algum lugar no inferno para arrancar uma chave sua que estava na mão da morte para trazer a vida, porque foi isso que Cristo fez. Entenda uma coisa. Jesus perguntou para os seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala: uau, Pedro, o que você enxergou agora não veio porque você é de uma cultura familiar evangélica, não veio porque você congrega na Atos de Justiça, não veio porque você tem algum tipo de influência religiosa. Não, Pedro, o que você recebeu agora é uma revelação, veio do céu, foi o Pai que te deu. Isso, uma lâmpada se acendeu sobre você, sobre quem eu sou, Pedro. Pedro tinha revelação. Passa um tempo. E quando passa um tempo, Jesus fala: olha, o Filho do Homem vai sofrer, o Filho do Homem vai padecer, o Filho do Homem vai ser traído. E Pedro diz: não, Senhor, eu não vou deixar, tem piedade de ti. E ele diz: para trás de mim. Eu pensei, irmãos, que o diabo ia entrar nos outros, porque os outros não tinham revelação. Eu pensei, Pedro tem revelação, se o diabo tiver que entrar em alguém, vai entrar em quem não tem revelação. Ouça-me aqui, Satanás não tem interesse em quem não tem revelação. Se você é um homem de revelação, se você é mulher de revelação, então o diabo quer embater. Por quê? Porque você é o recuperador de dracmas perdidas para a sua casa. Você é o libertador. Por isso, não se preocupe quem na sua casa não está enxergando nada, porque o diabo, ele tem guerra com você. Por isso que você vai viver guerras que outros não vivem. Porque quem tem revelação vai ter que viver um processo de se submeter à faxina. São os processos de Deus. Sabe, Deus diz, Oséias capítulo 6, o Senhor nos despedaçou no primeiro dia, e no segundo e no terceiro nos restaurou, porque o Senhor faz a ferida e Ele liga. Esse é um processo de restauração. Sabe, irmãos, eu sempre fui meio complicado em entender esse texto, de dizer que Deus faz a ferida e Ele sara. E sempre era assim, Deus faz a ferida e Ele sara. Eu ficava imaginando, Deus põe a enfermidade e Ele tira. Que coisa é essa? Deus põe a doença e Ele sara. Quando eu li uma tradução mais antiga, que diz que Deus faz a ferida e Ele liga, então eu pude entender. Porque funciona como um médico. Nós temos uma médica aqui. Quando ela vai fazer uma cirurgia,
ela fere antes de sarar. Porque ela pega o bisturi e corta. Pergunta para esta médica aqui, e ela vai te explicar. Muitos pacientes chegam até em mim, e eu faço alguns exames e comprovo que ele tem um tumor maligno dentro dele que vai matar ele, e por isso ele sente tanta dor. E eu digo, você precisa fazer uma cirurgia. E por incrível que pareça, ele tem mais medo de mim, que vou fazer a cirurgia para curá-lo, do que o tumor que está dentro dele para matá-lo. Esses somos nós. Temos mais medo de deixar Deus tocar em áreas da nossa vida que precisam ser restauradas, de que viver com aquilo que nos mata. Por quê? Porque por ter a memória da dor, da doença, eu não me submeto à dor da cura. Só que a médica diz, a doutora fala, fica tranquila, eu vou te ferir, mas eu mesmo te ligo. Esse é o nosso Deus. Ele nos fere, tira o tumor e nos sara. Não tenha medo de se submeter a uma cirurgia com Deus. E é muito interessante, porque quando ela faz uma cirurgia, chega no outro dia, ela passa para fazer uma visita lá. E lá estão os parentes, os amigos, tudo assim, vendo aquela pessoa com aquela costura enorme aqui. Normalmente é assim. Meu Deus, disse assim, meu Deus, será que ele vai passar? Será que vai viver? Aí de repente chega a doutora, olha para eles, parabéns, você está indo muito bem. Todo mundo com dó, só a médica que sabe que ele pode ganhar os parabéns agora. Quando você passa por um processo de faxina, quando você passa por um processo de restauração, muitos de fora olham e vão dizer, meu Deus, não vai aguentar mais. O médico está dizendo, parabéns, você está indo bem, porque você está se submetendo. E tem mais uma coisa, quem vai visitar no outro dia, chega lá, olha que a doutora colocou uma mangueirinha em uma bolsinha assim, chamado dreno. E os que vão lá visitar, quando olho para aquela bolsa de dreno transparente, cheia de coágulo, cheia de coisa escura, não fala nada, mas pensa assim, meu Deus, está podre por dentro. Não passa de hoje. Não fala nada. Já a doutora, quando passa, quanto mais escuro, ela vai dizendo, meus parabéns, você está indo bem. Ainda que a tua sujeira comece a aparecer, e outros possam dizer, meu Deus, como ele está mal, o Senhor vai dizer, parabéns, você está sendo limpo por dentro. Por isso confesse, por isso se abre, deixa vir para fora, não tem problema o que os outros pensam, esteja na aprovação daquele que te cura. Ame mais a sua cura do que a sua reputação. Deixa Deus restaurar a sua casa. Celebre a sua casa. Deus tem acendido lâmpadas aqui. Muita gente aqui, irmãos, está mais apavorado do que abençoado. Por quê? Porque viu as lâmpadas acesas se acenderem, e até agora não viu a dracma, só está sendo convidado para uma faxina. Mas entenda uma coisa, a dracma te espera, sabe por quê? Essa faxina você passa a fazer com a luz acesa e não com a luz apagada. E o dia da faxina, irmão, eu preciso te falar, muitas vezes a gente não se submete à faxina, porque faxina é diferente de arrumação. Arrumação, quando você vai fazer a arrumação de uma casa, você mexe só naquilo que está fora do lugar. No dia da faxina não. Na faxina você mexe até aquilo que está no lugar, para que todas as outras coisas possam ir para o lugar. Sabe por que muita gente não se submete à faxina? Porque a faxina não cabe na rotina. O dia da faxina é diferente, irmãos. A faxina não cabe na rotina da mulher. O dia da faxina não cabe na rotina de uma casa. Porque a faxina pede para você parar algumas coisas na sua vida. Se o Senhor está acendendo algumas lâmpadas, talvez o Senhor está te convidando. Temporariamente você vai ter que parar algumas coisas. Talvez um ferino vai ter que sair. Talvez um curso que você está fazendo vai ter que parar. Algumas coisas talvez vão precisar parar temporariamente, para que todas as outras coisas passem a ir para o lugar. E é nessas horas que poucos aceitam.
E tem uma outra coisa que é difícil às vezes encarar uma faxina. Só eu que sei, irmãos, porque a Lulu hoje, pela glória de Deus, obrigado, Senhor. Volta e meia a gente consegue pagar alguém para ajudar. Mas a Lulu fez faxina sozinha por anos. Eu faço até hoje. E o dia da faxina, irmão, é muito interessante. Meu Deus, a mulher no dia da faxina, ela é diferente, gente. Ai, irmão, 6 horas da manhã, eu estou dormindo mais profundo, de repente eu escuto aquele negócio, é a cortina que se abre, já entra aquele clarão, ela se vamos, hoje é dia de faxina, eu já começo a roupa a vir para fora, meu Deus, dá um susto na gente. De repente eu olho para ela, ela já começa a se arrumar, parece o Rambo, põe aquela ficha, faz assim, clac, clac, ah! É a mulher no dia da faxina. A faxina não cabe na sua rotina. A faxina não cabe na tua preguiça. A faxina não cabe na vida que nós estamos levando. Se vamos recuperar um valor perdido em Deus, vamos ter que ser radical para a faxina. E nesses dias, irmãos, nesse dia eu posso cometer qualquer tipo de erro. Ou quase nenhum erro, mas tem um que se eu cometer é fatal. Qual? Deus me livre se nesse dia eu apareço com alguém em casa. Mas não é só porque as coisas estão tudo para o ar. Porque nesses dias é o dia do mês ou da semana que ela fica mais feia. E mulher não pode ser visto feia. E por causa de muitos de nós não entramos numa faxina, porque na faxina nossa feiura vem para fora. Na faxina, coisas que não são bonitas. Não importa se alguém já não te elogia no dia da faxina. É porque você é que sabe. Tem uma dracma que te espera. A celebração volta. A alegria do lar volta. Ah, meu Deus. O Senhor está nos convidando para uma faxina. Deus vem acendendo a lâmpada desde sexta-feira. E agora Ele está fazendo um convite. Deixa eu restaurar valores perdidos dentro da sua casa. Porque uma faxina, através de uma busca com a lâmpada acesa, nos devolve a celebração. Sabe qual foi a dracma, irmãos, que aquela mulher perdeu? Exatamente a celebração. Porque quando você perde a celebração, você começa a perder todas as outras coisas. Mas eu tenho uma notícia para mim e para você. Jesus diz que o reino de Deus é um lugar onde se recupera valores perdidos. Deus está nos convidando a alinhar a nossa escala de valores com a escala de valores dele, porque Ele quer devolver a celebração para a nossa casa. Eu vou encerrar aqui dizendo uma coisa. Eu estudo muito as sombras das realidades espirituais. E como já o horário avança, vou falar rápido sobre isso. Você já parou para pensar que parece que no Antigo Testamento Deus é um Deus de guerra, raivoso e sanguinário? E parece que no Novo Testamento Ele aceitou Jesus e ficou bonzinho? Mas eu posso te afirmar que o mesmo Deus de amor do Novo Testamento é o Deus do amor do Velho Testamento. Mas o Velho Testamento, Deus usou no Israel físico e geográfico realidades espirituais que eu e você como igreja vivemos. Porque nós somos o exército, mas agora Paulo diz, só que nós não lutamos contra a carne e sangue. Quem luta contra a carne e sangue é o Israel, que está lá no meio da Palestina. Nós lutamos contra principados e potestades. Nossa guerra é espiritual. Aquilo é uma simbologia da nossa guerra. Por isso que Israel, cada exército que lutava contra Israel, ele representa uma casta de demônios que luta contra mim e contra você. Por isso que cada exército que lutou contra Israel tinha uma estratégia de guerra, uma característica. Eu não vou falar sobre eles. Vou falar só sobre os medianitas. Por quê? Porque os medianitas, eles trabalham para roubar a celebração. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Nos dias dos medianitas, foi os dias de Gideão. Eles tinham uma característica. Eles esperavam Israel trabalhar a terra.
Eles esperavam Israel semear na terra. Eles esperavam Israel cuidar da lavoura. Só que na hora da colheita, eles chegavam e roubavam a colheita. Esses são os medianitas. Uma caça de demônios, que em áreas da minha e da sua vida, que você luta, que você se esforça, que você se dedica, que você trabalha, e quando você acha que vai poder ter uma colheita, Satanás vem e rouba a colheita, rouba a celebração. E com o passar do tempo, você finca uma bandeira de desistência ali, continua servindo a Deus, amando a Jesus, mas ali você não tem mais fé para conquistar. Você desiste. Por isso que quando Deus levanta Gideão para libertar Israel dos medianitas, o que acontece? Deus teve que molhar o novelo do lado de dentro, depois molhar o novelo do lado de fora, depois dar um sonho para o próprio inimigo. Enfim, Deus precisou viver processos de recuperar a confiança de Gideão, porque os medianitas, eles deixam você conquistar, mas entram para roubar a celebração. É quando você não glorifica a Deus, é quando você não sente prazer na conquista. Então Gideão teve uma ideia. Numa colheita de trigo, Gideão talvez tenha se adiantado, colheu o trigo talvez um pouquinho verde ainda, pegou todo aquele trigo e correu para o lagar, e foi malhar trigo no lagar, porque ele pensou: não é tempo de uva. Se não é tempo de uva, quando os medianitas chegarem aqui, eles não vão vir no lagar, porque lagar é lugar de pisar uva. Então eu vou debulhar o trigo aqui. Debulhar o trigo fala de trabalho pelo pão. Agora o lagar é lugar de quê? É de uva. Gideão, no lugar de celebração, ele estava tendo só trabalho. Quantos entendem o que estamos falando? No lugar do lagar, no lugar da uva, no lugar da celebração, no lugar do vinho, no lugar da festa, no lugar da alegria, ele estava debulhando o trigo. Ou seja, no lugar da alegria e celebração, ele só tinha trabalho, como que é o que muitos sentem. Mas eu quero falar para você: levanta-te, Gideão, vai nessa tua força, porque Deus trabalha. A glória do Evangelho está na celebração. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus. Ainda que você vai ter que passar por alguns processos de faxina, mas a celebração vai voltar. Você vai ter trabalho sim, mas vai ter celebração. As conquistas vão vir acompanhadas de celebração. Seus filhos vão ter alegria em ver que você serve a Deus. Vai valer a pena servir a Deus. A alegria, a celebração vai voltar. Até mesmo quando não tiver conquista, a celebração vai estar ali. Celebre sua família. Aleluia. Aproveite para ficar em pé. Aproveite para ficar em pé e levantar. O Senhor, irmãos, está restaurando a celebração da nossa casa, devolvendo a alegria das famílias. Se permita estar nesse lugar. Eu sempre digo e afirmo: Deus não libera uma palavra sem Ele não liberar uma unção que te conduz até a ela. Debaixo dessa palavra também tem uma unção que te conduz a esse lugar. Não tenha medo da faxina, encare a faxina, mas a dracma te espera, a celebração te espera. Sabe, uma família que tem celebração, ela chega a aprender, que coisa linda. Irmãos, a família que aprende a celebrar, ela ri até das próprias brigas dela. Nós fizemos uma viagem. Início de 2017, eu dirigi nós andamos, ficamos 30 dias nos Estados Unidos, eu dirigi 7.500 quilômetros. Como não tinha dinheiro para ir em lugar nenhum, fizemos da viagem a viagem. Qual que é a sua férias? Vamos andar dentro do carro. Irmão, 30 dias andando dentro daquele carro, ou nós brigava tudo, ou nós se amava de um jeito que nós nunca se amamos. Resolvemos nos amar ali. Tinha que rir até do pum horrível de cheirar, não tinha que rir para não brigar. Porque é uma família que aprende a celebrar até daquilo que pode ser motivo de tristeza, ainda a gente extrai algum ponto de alegria. Só Deus pode conceder isso. Isso não está em você, isso não está em mim. Isso está nele, que acende a lâmpada, nos permite uma faxina, que nos devolve a dracma.
A celebração está voltando. Maridão, esposa, fale isso para sua esposa, fala isso para o seu marido. A celebração vai voltar. A celebração está chegando. A alegria está voltando. A celebração está chegando. Aleluia. Tenha fé para falar, tenha fé. Valorize. Quando você valoriza o valor de Deus se valoriza. Vamos celebrar ao Senhor. Irmãos, já choramos demais ontem e hoje. Vamos celebrar agora, por favor. Vamos celebrar. Profeticamente vamos celebrar. Celebrai com júbilo ao Senhor, ó moradores da terra. Vamos celebrar ao Senhor. Profeticamente, mesmo que você aparentemente olhando para sua casa não tenha motivo, se mova no profético, como o pastor Dinho ensinou. Essa criança, nós já vamos profetizar, nós já vamos celebrar sobre o seu futuro. Libere palavras proféticas, se mova em fé, coloque a sua casa num lugar de celebração. Sim, Gideão, se levanta, levanta-se, Gideão, vai nessa tua força. Pensa, irmão, deixa eu só falar para você. Quando Gideão estava malhando trigo no lagar, mas não estava malhando trigo no lagar com tranquilidade, não, ele estava apavorado. Apavorado, porque os medianitas podiam chegar a qualquer momento. De repente aquele homem carregado de medo, quem chega ali? Deus chega. E o que Deus diz para ele? Gideão, homem valente. Eu digo, não, por favor, cara. O cara está apavorado e Deus chama ele de valente. Entenda uma coisa é como você se vê e outra coisa é como Deus te vê. Se move naquilo que Deus te vê, não se move naquilo que você se vê. Celebre. Tem motivo para celebrar. A tua casa tem conquista. Você já venceram coisas, você sabe. Você já venceu coisas na sua vida. Talvez a conquista nem acabou, mas a celebração foi embora. Levanta as tuas mãos e celebre.